Deus estava te procurando, viu? Deus estava te procurando. E Ele queria, há muito tempo te entregar isso. Porque o Senhor me disse: Samuel, eu tenho tentado falar com a minha serva, com o meu servo, para entregar uma urgência muito forte. E Deus falou comigo aqui agora, só hoje. O Senhor usou de recursos para falar contigo através de sinais, sonhos, usou pessoas e até vídeos. Deus tentou falar com você 3 vezes hoje. Por meio de sonho, por meio de profetas em vídeos que Ele tentou falar, através de sinais. E o inimigo lutou para você não ouvir o recado de Deus, e o Senhor mandou dizer assim: se prepara. Graças a Deus que você chegou aqui a tempo. Eu quase que finalizo esse vídeo, quase que eu encerro essa mensagem e deixo para gravar esse vídeo uma outra hora, mas Deus me disse: Samuel, eu tenho alguém com o coração preparado que precisa muito ouvir esse recado hoje. E Deus falou que essa pessoa é você. Hoje Deus manda dizer para alguém que chegou aqui que Ele é Deus que tem a resposta que você precisava. Porque nas orações que você tem feito diante de Deus, Ele é o Senhor que conhece teu coração, conhece a tua fé, sabe das tuas dificuldades, do teu momento, e Ele é aquele que responde na hora certa. Porque você acha que Deus, Ele não quer que você seja abençoada? Ele não quer que você seja abençoado. Deus, Ele quer que você seja abençoada, assim, abençoado. O mais interessado é que você não viva o projeto, que você não saiba dos planos, que a palavra de Deus não chega até você, é Satanás. Por isso que ele usa meios, usa pessoas, tenta distrair, coloca coisas na frente, empecilhos, cria distrações, cria ocupações. Ele faz você de toda forma se ocupar, ir para um canto, para o outro, recebe convite e enfim. Deus está dizendo: eu quero que você separe alguns segundos. Ah, pastor, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo para ouvir. Não tem problema. Não tem problema. Deixe para uma outra hora. Deixe salvo. Ou mande no privado de alguém, no PV, na conversa, para você depois ir lá, clicar para você voltar aqui e assistir uma outra hora. Mas você precisa ouvir esse recado que Deus projetou para a sua vida. Porque papai falou comigo hoje. Ele disse assim: Samuel, eu tenho pressa. Essa mensagem veio diretamente do coração de Deus, porque Ele sabe que você precisa. Deus disse para mim: tem um homem, Samuel, que chegou aqui. Tem uma pessoa que chegou aqui que precisa muito saber dos meus planos, saber dos meus projetos. Porque o Senhor tem um trabalhar muito lindo para fazer acontecer na sua vida. Porque o Senhor tem um trabalhar muito lindo para fazer acontecer na sua casa. E Ele me mandou entregar 3 palavras como resposta para você. Sabe por que Ele tem a palavra certa? Porque Ele é Deus que conhece o teu coração. E Ele me mandou fazer aqui a oração do Salmo. Deus mandou fazer a oração do Salmo 23 e do Salmo 91. Deus disse: Samuel, eu quero que você faça 2 orações, do Salmo 23 e do Salmo 91, para a vida desse homem que se encontra, para a vida dessa mulher que vai chegar aí agora, porque ela precisa muito de direção. Ele precisa entender quais são os planos de renovo, de fortalecimento. E eu vim aqui na direção de Deus para te abençoar, para preparar o seu coração através da palavra. Eu não sou nada, o pastor Samuel não pode nada. Eu não tenho poder para nada. Não deposite a sua confiança no homem, porque eu sou só um instrumento. Eu sou uma ferramenta na mão de Deus para profetizar aquilo que papai me conferiu, me confiou. Olha para cá, preste bastante atenção. Deus está dizendo hoje: Samuel, eu tenho pressa de fazer a minha obra na vida do meu filho, na vida da minha serva, na vida do meu servo. Eu tenho pressa em fazer o meu trabalhar, em fazer o meu agir.
E eu quero apresentar você diante de Deus. Você vai fazer o seguinte: separe alguns segundos, já coloca aqui do lado o teu nome, o seu pedido de oração. Se quiser também coloca o nome de um ente querido, de um parente, de alguém que você quer que Deus faça a obra. Ou se tiver algum projeto que você deseja que Deus realize, pode colocar aí. Coloca aqui no comentário. Digita um projeto, um sonho, algo que você quer que Deus faça por você, porque eu tenho certeza que a Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito ter seus efeitos, e através da minha e da sua oração, Deus ele vai se revelar. Através da minha e da sua oração, Deus ele vai entrar com providência para curar, para renovar, porque a Bíblia diz: se credes, verás a glória de Deus. Em 2 Crônicas capítulo 20, o profeta disse assim: crede nos profetas e prosperareis. Os incrédulos eles não escutam, eles ignoram. Mas o Senhor falou para mim que ele já tem um coração escolhido, uma pessoa que ele selecionou, uma pessoa que ele já marcou um encontro para fazer, para tratar e para operar com urgência. Eita, que o Senhor ele vai surpreender não só você não, ele vai surpreender a todos que duvidaram de você. O Senhor ele não vai surpreender só a sua vida não, ele vai surpreender a todos que duvidaram, que viraram as costas, que deixaram você na mão. A todos que um dia olharam para você e disseram assim: não vai chegar em lugar nenhum, não vai ser ninguém na vida, não vai caminhar em canto nenhum. Tem gente que quando olha para você hoje não dá nada. Tem gente que quando olha para você hoje pensa que você não tem capacidade nenhuma. Mas o profeta, a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, escute com muita atenção. O Senhor diz: mas agora sim diz o Senhor que te criou, que te formou, aquele que te remiu. Se passar pelas águas eu sou contigo, se passar pelos rios eles não te queimarão, eles não te afogarão. Se passar pelo fogo ele não te queimará, nem a chama arderá em ti. Aí ele diz: assim diz o Senhor que te criou, Jacó, que te formou, que te remiu. Tu pode passar pelas situações adversas da vida, mas eu vou estar do teu lado, para te assegurar, para te capacitar, para fazer você chegar do outro lado e sair dessa angústia, sair da tempestade, sair da turbulência, sair da tribulação, de posse da vitória. Quem olha para você hoje diz: ah, não tem capacidade, não tem experiência, ela não tem condição. Ele não tem condição, e Deus está dizendo: eu não preciso de opinião de seu A, não preciso de opinião de seu B, não preciso de conselho de ninguém, não preciso de permissão, porque a palavra de Deus diz: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ainda antes que houvesse dia, eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo Deus, quem impedirá? Deus está dizendo hoje: se eu determinei, se eu decretei, se eu falei, se eu disse que vou fazer, descansa, calma o coração, porque ninguém pode impedir o que eu tenho projetado. Isaías 54, versículo 17: toda ferramenta preparada contra ti, ela não prosperará. O que Deus está dizendo com isso? É que aquilo que estão fazendo, planejando e tramando, não vai surtir efeito contra você, contra a sua casa, contra os seus sonhos, contra os seus projetos. Não, o Senhor é aquele que garante que com Ele você está protegido, está protegida, está guardada, está guardado diante da promessa, porque Deus me disse que chegaria pessoas aqui, que são pessoas que estão cobertas de promessa. Quantas promessas Deus já não te fez? Quantas promessas você não carrega aqui no seu coração?
Quantas promessas você não tem guardada no teu coração, e muitas das vezes o inimigo fica: desista, fica na mente, a promessa não vai se cumprir, o projeto não vai acontecer. Às vezes o inimigo fica na mente, no coração: para com isso, desiste da promessa, não tem jeito, não vai dar certo. E Deus está dizendo: ei, quem fez a promessa não dorme, quem fez a promessa é mais forte, quem fez a promessa é fiel, quem fez a promessa tem capacidade, quem fez a promessa nunca perdeu uma guerra, quem fez a promessa não volta atrás na sua palavra, porque a palavra do Senhor diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria Deus e não faria, falaria Deus e não cumpriria. O apóstolo Paulo disse na sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo de número 6: porque aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la. Ei, o autor de Hebreus disse na sua carta, no livro de Hebreus, no capítulo 10, dizendo assim: porque aquele que fez a promessa é fiel para cumprir. Deus está dizendo hoje: a minha palavra, a minha promessa, ela tem um tempo determinado, um prazo certo para chegar e para acontecer na sua vida. É por causa do tempo, da demora, da dificuldade, dos levantes, dos problemas da vida que às vezes o inimigo fica dizendo: não vai acontecer, Deus esqueceu de você, você não vai conseguir. Quantas das vezes não vem aqueles pensamentos: quando que vai acontecer? Quando que vai chegar a minha vez? Veja se não é verdade. Quantas das vezes o inimigo não fica dizendo: você não vai viver, não vai acontecer, não, desista, você não vai ser ninguém na vida. Quantas das vezes o diabo não fica: para com isso, porque Deus não está do teu lado, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Mas Deus está dizendo: eu sou Deus que fiz a minha promessa, e vai chegar a tua vez. Porque às vezes a gente olha para um lado, para o outro, e parece que chega a vez de todo mundo. Chega a vez de fulano, chega a vez de ciclana, chega a vez de Beltrano, mas parece que a nossa vez nunca chega. Já viu aquele momento que você vê todo mundo conquistando e parece que só você está passando por dificuldade? Eu já passei por isso. Eu já passei por essa fase em que eu olhava para um lado e para o outro e dizia: poxa, eu tenho tanta promessa, eu carrego no meu coração uma esperança das promessas que Deus me fez, mas parece que tudo é mais difícil para nós. Porque o vizinho cresce, o familiar cresce, o da direita prospera, dá certo para fulano, dá certo para ciclano. E a indagação e a pergunta que fica muitas das vezes no ar é: quando que vai chegar a minha vez? E Deus está dizendo hoje: já tem um prazo determinado, já tem a hora certa determinada para você viver o milagre, para você viver a promessa. Já tem prazo, já tem hora, já tem momento, já tem decreto de Deus proveniente para você viver o que Deus projetou para você. Porque nada, nem ninguém vai cancelar aquilo que Deus decretou para a sua vida. Preste bastante atenção, porque eu vou te falar de novo. Nada e ninguém vai anular aquilo que Deus começou na sua vida. Deus está falando comigo agora e dizendo assim: Samuel, fale para essa pessoa que nada e ninguém vai conseguir cancelar o projeto que Deus iniciou na sua vida, na sua casa, no seu lar. Tem hora que dói, tem hora que o processo ele vem mesmo para mastigar nossa alma. Tem hora que a gente olha para um lado e para o outro, procura um canto para se segurar, porque a turbulência é grande, mas o Senhor é aquele que sempre vai manter você de pé, que sempre vai manter você segura, sempre vai manter você intacta
pacto firme nas promessas de Jesus. Ah, pastor, mas está doendo, está difícil, está complicado. Tá. Deus sabe que está complicado, mas Ele não vai deixar você sozinha, não. Deus não vai deixar você sozinho nessa peleja, nessa batalha, né? Deus vai se erguer, vai se levantar por você para mostrar para você que o tempo da promessa, ele já foi decretado e determinado. Ele vai se levantar e ele manda dizer assim: já tem data, já tem prazo, já tem hora, já tem dia certo. Eclesiastes capítulo 3, a palavra do Senhor diz: há um tempo determinado para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de colher. Tempo de guerra, tempo de paz. Tempo de chorar, tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Ele fala sobre os processos da vida. Ele fala sobre as fases da vida. A fase que você chora, a fase que você ri. A fase do pranto é proveniente às dores, às frustrações e decepções. Mas o saltar de alegria é quando você entende que tudo tem um propósito. E quando na reviravolta da vida, quando você vira, quando a página vira, você começa a entender, saltando de alegria, que tudo vale a pena. Que vale a pena passar pelo vento, vale a pena passar pela luta, para viver a conquista de Deus, para viver o milagre de Deus que Ele projetou para você, para sua casa e para sua família. Escute, preste bastante atenção. O que mais vai ter nesse vídeo é oração. É oração pela água, é oração pela família, é oração pelo projeto. Preste atenção. Pega o seu copinho com água agora. Pega o seu copinho com água, você vai lá na cozinha, ou na sala, ou na onde tiver a garrafa. Pegue o copo e encha. Não precisa ser totalmente cheio não, mas coloque água. Deixe reservado aí do lado, que daqui a pouco eu vou fazer a oração pela água. Eu vou orar pela água e vamos consagrar a água, apresentando a Deus esse elemento, porque essa água que você vai tomar, que você vai beber, passará a ser uma água espiritual. Não é a água que cura, o que cura é a fé, é a presença de Deus. O que cura é a graça do Senhor. E é quando você ativa a sua fé e acredita que através de um simples ato, Deus pode se mover por meio da água e tocar no teu interior. Então nós vamos apresentar, consagrar a água, porque não vai ser mais um H2O, vai ser um elemento espiritual. E quando entrar, que você beber e ingerir, vai ter cura, fortalecimento e vai ter renovo espiritual. Então pega sua aguinha, dê um pause no vídeo, deixe separado aí, coloque no cantinho, que daqui a pouco eu estarei apresentando diante de Deus. Deus falou comigo: Samuel, essa pessoa precisa ouvir esses 3 recados, essas 3 palavras que eu tenho preparado. Eu tenho preparado para esse homem, para essa mulher. E Deus me colocou aqui no coração. Está aqui aberto aqui do lado da Bíblia. Deus colocou no meu coração aqui, ó, Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis capítulo 12, a palavra do Senhor diz que Deus, Ele fala com Abraão, lançando sobre ele uma promessa, mediante ao chamado, porque Deus falou comigo: Samuel, fale para essa pessoa que eu tenho um chamado, mas que esse chamado envolve promessas, envolve propósito e também envolve processo. Porque quando Deus fala com Abraão no capítulo 12, Deus diz assim: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Promessa, missão,
propósito e chamado. Aí Deus disse: vá para uma terra, missão. Sai da tua terra e vá para uma terra que eu te mostrarei. É missão e propósito. Só que mais na frente Deus disse para ele: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Deus está falando hoje que o Senhor está blindando você contra todos os contra-ataques, inveja e tramóia do inferno. Porque Deus me disse que Samuel, essa pessoa tem sido muito amaldiçoada com palavras. E se tem uma coisa que eu aprendi com Deus, com o Senhor, é que o Senhor é aquele que está sempre do nosso lado para garantir que a nossa vida vai permanecer intacta contra a inveja, contra a maldição, contra a obra, feitiçaria, bruxaria, enfim. Porque a palavra do Senhor diz que Deus converte maldição em bênção. Aquilo que fazem de mal contra você, o Senhor vai lá, pega e transforma em bênção. Aquilo que fizeram contra você, Deus vai lá e transforma em bênção. Veja o exemplo da vida de José. Fizeram de tudo contra José. Parece que a vida estava lutando contra José, enquanto José estava lutando contra a vida. Porque parece que tudo na vida de José trabalhava para dar errado na vida dele. Os irmãos, com inveja, jogaram num poço, venderam para o Egito, colocaram nas mãos de mercadores ismaelitas, foi levado para o Egito, entrou na casa de Potifar, trabalhou, passou um período, foi acusado, julgado e condenado por algo que não fez, e passou anos pagando por um crime que ele não cometeu. José, ele só recebeu o mal das pessoas, mas ele disse para os seus irmãos: Deus converteu o mal que me fizeram em bênção. Deus converte maldição em bênção. Porque o significado da palavra maldição são palavras malignas, ou palavras malditas, ou palavras mal proferidas. Porque se tem uma coisa que eu aprendi é que a palavra, ela tem peso e tem poder. Vai depender da forma como você utiliza. Porque o rei Salomão, ele disse: a palavra que sai da boca, ela tem poder tanto para o bem quanto para o mal. Porque a boca fala o que diz respeito à vida, seja para abençoar ou seja para amaldiçoar. Vai depender de como fala. Porque o peso da palavra, ele é muito forte. É por isso que muitas das vezes a Bíblia, ela vai falar que a gente precisa profetizar, que não dá para viver sobre murmurações, que a gente tem que deixar de lado as murmurações da vida, que a gente não pode viver reclamando demais. Eu sei que tem hora que não dá para a gente deixar de reclamar, eu sei que tem hora que é impossível não reclamar, mas Deus está dizendo: abra a sua boca para proferir palavras de bênção, positividade, cancela a negatividade, repreenda toda reclamação, sentimento contrário, percepção negativa, tudo que estiver corroborando para gerar um ambiente negativo, cancele, repreende, comece a proferir palavras de bênção. Vai dar certo, eu vou conseguir, tem jeito, Deus é comigo. Meu casamento é uma bênção, minha família é uma bênção, minha casa é uma bênção, eu vou viver a bênção, a porta vai se abrir, o projeto vai acontecer, Satanás vai cair por terra, o meu filho vai ser... Comece a abrir sua boca no ambiente para declarar que tudo vai dar certo. Porque está aqui, ó. A palavra do Senhor está dizendo aqui, ó. Gênesis capítulo 12. Deus está dizendo a ele: far-te-ei uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem
e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra. Deus não está falando isso só para Abraão, Ele está falando para toda a sua posteridade, para aqueles que são descendentes cooperadores, e a Bíblia diz que nós somos também descendentes e coparticipantes da mesma promessa de Abraão. Da mesma promessa de Abraão. Então escuta o que Deus está falando hoje, que Ele tem bênção selecionada, Ele tem bênção projetada e preparada, e Ele tem bênção decretada para você, decretada para a tua casa, decretada para a tua vida e decretada para o teu lar. Às vezes somos nós que não entendemos o cenário que a gente vive. Às vezes você não entende o cenário que você se encontra hoje. Deus está dizendo hoje: eu sou Deus que permitiu o cenário, permiti a prova, permiti a situação para você viver o meu projeto, para você viver a minha promessa. E eu quero nesse momento orar junto com você. Pegue o teu copinho com água, e quem tiver o copo com água, pegue ele agora. Pegue o seu copinho com água, reserve ele aí no seu cantinho, coloque ele no cantinho aí. Quem não pegou ainda, vá lá na cozinha, pegue, dê um pause no vídeo, vá lá, pegue o seu copo, que nós vamos orar agora. Tá aí o copo com água, bota no cantinho aí, ou então pegue ele e coloque aí na frente do celular, que nós vamos estar apresentando diante de Deus. Amém, querida? Amém, querido? Ore junto comigo agora. Pai, em o nome do Senhor Jesus, nós cremos que o Senhor é Deus santo, é Deus poderoso, é Deus majestoso, Senhor, que faz o milagre acontecer, que cura, que renova, que fortalece, porque o Senhor conhece o nosso interior, o Senhor conhece a nossa estrutura física, mental, espiritual. O Senhor conhece a nossa capacidade, o nosso entendimento, o nosso intelecto. O Senhor sabe, Deus, de tudo que se passa no coração de cada um dos teus filhos, de cada um dos teus servos, papai. Portanto, eu entrego a vida de cada um em tuas mãos, crendo que o Senhor é Deus de resposta. Então, Deus, que essa água, Deus, deixe de ser apenas uma simples água, um simples H2O, que passe a ser agora, Senhor, que passe a ser agora, Espírito Santo, um elemento espiritual, porque através da fé nós consagramos e abençoamos essa água, para que ela, Senhor, seja um instrumento de cura. Que a tua unção, a tua presença esteja, Senhor, presente neste elemento agora, em nome do Senhor Jesus. Beba da água agora, em nome do Senhor Jesus. Beba da água, em nome de Jesus. Bebeu da água? Feche seus olhos agora. Deixa eu selar essa oração agora contigo, em nome de Jesus, Pai. Nós te pedimos agora, Espírito Santo do Senhor, toca neste coração, Pai. Toca nesta vida, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa nesse momento, Deus, inundar essa pessoa com a tua graça, com o teu poder. E que ela possa contar o seu testemunho, porque eu creio que através desta água, que através deste ato profético, essa pessoa vai sentir agora os seus órgãos sendo tocados. Onde tem nódulos, caroços, rins, pedra nos rins, dores, enxaqueca, tontura, sangramento, onde tivesse um problema interno nessa pessoa, na cabeça, no coração, no sangue, que essa pessoa possa sentir agora, Senhor, que essa água faça parte agora do sistema dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus, porque eu creio que agora tem gente que vai ser curada instantaneamente, tem gente que só vai ser curado mais tarde e amanhã. Eu creio no teu milagre, em nome de Jesus. Receba a oração da água. Se você sentiu que Deus tocou, se você sentiu que Deus está agindo na sua vida agora, confirma aqui do lado, pastor, eu sinto que eu estou melhor. Eu não estou sentindo mais nada, eu estou me sentindo melhor, para a glória de Deus, porque quem faz a obra é o Espírito Santo, mediante a minha e a sua fé.
Segundo a palavra de Deus, que Ele manda entregar para a sua vida hoje, está no livro de Salmo, no capítulo 23. Salmo 23, a palavra do Senhor diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Como assim, pastor? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente pelo caminho de justiça, refrigera minha alma, leva-me para junto das águas de descanso. Aí ele diz assim: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Aí ele diz assim: prepara-me uma mesa na presença dos meus inimigos, unja minha cabeça com óleo, e o meu cálice transbordará. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão por todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Sabe o que Deus está falando contigo hoje? Eu sou Deus que supro a tua necessidade. Porque se você for parar um pouquinho para você prestar atenção, o Salmo 23 é um salmo que carrega um peso muito forte. E dentro da palavra de Deus, é uma das palavras mais poderosas. Haja vista que tem pessoas em que suas casas deixam a Bíblia aberta no Salmo 23 em cima de uma carteira, de uma cadeira. Às vezes dentro de uma loja, um estabelecimento você vê. Ou até dentro de igrejas, capelas, enfim, abertas lá. Quadros estampados com o Salmo 23. Eu já vi em casas em que pessoas compravam itens de artesanato como telhas, tábuas de mármore, com um nome assim, Salmo 23, e o texto escrito na tábua, na telha ou no mármore, pendurado num prego na parede. Em estabelecimentos você vê o nome do Salmo 23 estampado na parede, porque existe um peso na palavra, porque ela denota e conota um sentimento de proteção com relação ao suprimento de Deus para a nossa vida, porque Deus é aquele que supre a nossa necessidade em todos os quesitos. Tem algumas palavras que dizem assim: o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Não sentirei falta de nada, porque suprir a necessidade é fazer você entender que Deus não vai deixar você sentir falta de nada, que Deus não vai deixar faltar para você o pão, que Deus não vai deixar faltar para você a alegria, que Deus não vai deixar faltar para você proteção, Deus não vai deixar faltar para você condição, capacidade, Deus não vai deixar faltar para você direcionamento, Deus não vai deixar faltar para você a cura, a bênção, o fôlego de vida, a resposta que você precisa. Entender o Salmo 23 quando ele fala que o Senhor supre a nossa necessidade para que a gente não sinta a falta de nada, porque aí nos próximos versículos você vai compreender o que ele está dizendo. Aí ele me faz deitar. Sabe o que é deitar? Em verdes pastos, é você estar em um lugar onde você vai relaxar, um ambiente de paz e sossego. Guia-me pela vereda da justiça, um caminho de justiça. É quando ele fala que você vai percorrer um trilho em que o Senhor vai ser aquele que justificará você contra toda palavra contrária, contra tudo que for injusto em relação à tua vida. Refrigera minha alma, tirar o peso, a angústia, e levar para junto das águas de descanso, é colocar você em um ambiente em que você vai ter como saciar a sua sede, e ao mesmo tempo você vai beber para repor a sua energia e voltar a caminhar. Porque quando ele diz levar para junto das águas de descanso, ele está representando a corça. A corça era um animal que gostava muito de viver em ambientes onde tinham lagos, águas, porque a corça, ela buscava esse ambiente para repor a sua energia, para descansar, beber a água e ficar ali, porque
no lugar das águas que a corça ela recolocava a sua energia, descansava e se sentia protegida. Entenda bem o que eu estou querendo falar para você. O salmo está dizendo: Deus tem um lugar para eu repor minha energia, que me mantém seguro, que me justifica, um ambiente que me faz relaxar, onde Ele vai promover paz e descanso para mim. E aquele que traz paz, que tira o peso, a angústia da minha alma. Porque tem hora que a nossa alma se encontra abatida, porque tem hora que o nosso coração se encontra abatido, porque tem hora que a gente olha para um lado para o outro, parece que tudo vai desmoronar, parece que existe um peso sobre as nossas costas, parece que existe um fardo que a gente tem carregado, que não tem fim, que não acaba, que não cessa, que não sai da nós. Deus está dizendo hoje: eu sou o Senhor que vou tirar esse fardo de você. Eu sou o Senhor que vou arrancar este peso das tuas costas. Eu sou o Senhor que vou te capacitar para tu chegar do outro lado. Deus está capacitando o crente hoje, aqui nesse lugar. Escute bem. O Senhor é aquele que supre todas as necessidades. Ele está dizendo hoje: você não vai sentir falta de nada. Terceira palavra que Deus manda entregar para você está aqui aberto. Todas as palavras elas estão aqui do lado, que Deus colocou no meu coração hoje. Jó 42, verso de número 2, está escrito assim: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Sabe por que Jó estava dizendo isso? Porque ele era uma pessoa que carregava consigo um sentimento de que todos os planos de Deus iam acontecer. Existem 3 palavras que Jó falou que ficaram marcados para toda geração, para uma história posterior que ele nem imaginava que chegaria tão longe. As palavras que ele disse: primeira palavra, ele olhou para a mulher e disse assim: Deus me deu e Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Segunda palavra que Jó disse é que o meu Redentor vive, e por fim há de se levantar sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive, e por fim há de se levantar sobre a terra. A terceira palavra que ele disse que ficou marcado foi essa: o Senhor tudo pode, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Porque Deus está dizendo hoje: eu tenho um plano para cumprir na sua vida. Deus manda dizer assim: marque no teu calendário, o dia está chegando. Deus começará a te dar sinais agora por esses dias, das portas que Ele vai abrir, dos projetos que Ele vai fazer chegar na sua casa, das promessas que Ele vai fazer acontecer. Porque o Senhor, Ele não dorme, Ele não tosqueneja, Ele não descansa. Salmo de número 121: elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e a terra. Porque Ele não permitirá com que os meus pés vacilem. O Senhor é quem te guarda, Ele não tosqueneja, não dorme o guarda de Israel, não dormita aquele que te guarda, porque Ele te guardará de todo mal, guardará a tua entrada, guardará você, para que de dia o sol não te toque, para que de noite a lua não te incomode, guardará a tua alma, guardará a tua entrada, a tua saída, desde agora e para sempre. É Deus quem guarda. Ele está dizendo: você tem um Deus que protege, que guarda você em todos os quesitos, que está sempre do teu lado, protegendo e garantindo que você vai estar segura. Porque quem luta contra você hoje pensa que você está desprotegida. Quem luta contra você hoje pensa que você não tem ninguém do teu lado,
protegendo você, guardando você, cuidando de você. O Senhor está dizendo hoje: eu sou Deus que vou cuidar. Eu sou Deus que vou me levantar para agir, para operar, para fazer você viver todos os milagres, todas as promessas estabelecidas por aquele que vive e por aquele que reina para todo sempre. Tem plano que parece que nunca vai acontecer. Deus está dizendo: você colocou o projeto na mão de Deus, você confiou a Deus cada promessa, cada plano, cada projeto. E tem gente que lutou para cancelar. A tua vida tem sido muito analisada por pessoas. Deus está dizendo hoje: quando Deus decide tratar, pode se levantar o inferno inteiro. Salmo 27, o salmista disse assim: ainda que um exército se levante contra mim, eu não temerei. Ainda que uma guerra estoure contra mim, mesmo assim permanecerei confiando, acreditando. É Ele dizendo: eu não tenho medo. Pode se levantar o inferno inteiro, mas se Deus estiver do meu lado, está garantido. Mas se Deus estiver comigo, é vitória na certa, é bênção na certa, é conquista na certa, é milagre na certa. Se Deus estiver do teu lado, minha amada, meu amado, não tem quem impeça o trabalhar e o agir de Deus. Papai está dizendo hoje: cada promessa que Deus te fez, projeto, plano, Ele vai fazer acontecer. A tua vida, ela não é um segredo para ninguém, porque tu sabe. Tem gente que tem inveja, tem gente que zomba, tem gente que ri, e tem gente que sabe que você é uma pessoa que carrega planos, promessas, projetos. E existem muitos falatórios, mas Deus manda dizer assim: que Deus vai mudar os falatórios, vai mudar os burburinhos, vai mudar as conversas por aí. Eu quero estar orando por você agora. Como eu falei, tem muita oração. Essa palavra que mais vai ter é oração. Então nesse momento pare um pouquinho, coloca aqui do lado o nome. Quem não colocou ainda, quem não apresentou o nome, coloca o nome, coloca o pedido de oração, escreva aí uma promessa. Eu estou aqui, eu quero pedir perdão também aos irmãos, que desde o começo do vídeo que eu estou com irritação nesse nariz aqui, está coçando. Ele está irritado por causa da alergia que eu tenho, devido à poeira, às vezes no dia a dia, na correria, limpando a casa, uma coisa ou outra, eu acabo adquirindo essa alergia. E devido também à ventilação, eu estou com alergia e estou sempre aqui futucando. Aí eu quero pedir aos irmãos, porque isso aqui também não atrapalha, é só uma explicação mesmo, tá bom, queridos? Então o que acontece? Eu quero que você nesse momento coloque o seu nome, o seu pedido de oração. Quem puder, já clica no coraçãozinho, no joinha, deixa aquele mimo, no eu gostei demais, para abençoar também a obra do Senhor. Porque cada engajamento, cada coisa que você fizer para fortalecer a obra, a mensagem, você estará também sendo um canal de bênção, evangelizando, ajudando essa palavra a chegar em outras vidas. Porque uma palavra como essa, ela tem poder para curar, para renovar, para chegar em corações. Então ore junto comigo agora, feche teus olhos, abre o teu coração. Pai, o Senhor é lindo, o Senhor é santo, o Senhor é poderoso, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada uma dessas vidas. E eu quero te pedir, Espírito Santo de Deus, toca nesse coração, Senhor, toca nessa vida, toca nessa casa. Que o Senhor possa receber agora cada pedido, cada nome, cada pessoa que chegou aqui, Senhor, colocando o seu nome, o seu projeto. Chegou aqui colocando o seu pedido de oração, o nome de um ente, de um familiar, Deus.
dessa pessoa que o Senhor possa ajudar. Que o Senhor possa abençoar, Senhor, a família, abençoar o projeto, pois eu coloco em tuas mãos. Eu deposito em teus pés, Senhor, o projeto, o propósito dessa pessoa, pois eu creio, Senhor, com todo o meu coração que haverá milagre. Vai ter bênção, vai ter projeto, vai ter dupla honra para esta casa. Em nome de Senhor Jesus, eu profetizo hoje o milagre que vem da parte de Deus para esta família. Pega em tuas mãos, responde conforme o teu querer e surpreende esta pessoa com relação a todos os projetos e pedidos que elas colocaram em tuas mãos. Porque eu creio que essa pessoa vai voltar aqui para agradecer ao Senhor, não é o pastor. Em nome de Jesus. Você crê nisso? Salva essa mensagem. Salva a mensagem. Mande para mais pessoas que precisam ouvir esse recado. Se inscreva, ative o sininho e siga o nosso perfil. Porque o Senhor é aquele que me trouxe aqui para abençoar, para tratar, para fazer você entender que o Senhor é aquele que cuida de você. Que Ele vê quando as pessoas te vê, quando falam de você, porque já falaram tanto. Se reunir e Deus está falando assim para você hoje. Uma mulher foi ao lado da tua casa e falou 3 coisas há 2 dias atrás sobre você. Deus me mostrou uma mulher ao lado da tua casa conversando com outra pessoa e falando sobre você, e no meio dessa conversa, desse falatório, essa mulher acabou falando 3 coisas ao teu respeito que Deus me disse aqui, Samuel. Fale para essa pessoa que chegou aí agora se preparar. Se preparar para quê, pastor? Se preparar para começar a ver o agir de Deus em detrimento da sua vida, porque o Senhor manda dizer assim, que você é uma pessoa que tem sido muito observada. Os teus passos têm sido analisados. A tua vida tem sido acompanhada, porque você pensa que tem gente que não estuda o teu comportamento, que não vê a tua caminhada, que não percebe o que você tem vivido, o que você tem feito, a forma como você tem passado. Escute, a Bíblia diz que há uma nuvem de testemunha ao nosso derredor. Existe uma nuvem de testemunha só esperando o momento certo, a oportunidade para denegrir, para falar mal, para tentar julgar e até criticar e condenar. Mas Deus falou para mim aqui agora, Samuel, eu também tenho visto a vida dessa pessoa, porque por mais que tenham pessoas te cercando, sondando, analisando, observando, perseguindo, o importante é que Deus também Ele tem olhado para você, acompanhado você, porque o que importa não é o que as pessoas fazem, o que as pessoas pensam. O importante é aquilo que Deus Ele tem declarado sobre você. E Deus manda dizer assim, Samuel, fale para esta pessoa se preparar. Se prepare para ver Deus fazendo 2 coisas, porque o Senhor me disse que Ele vai fazer e ainda vai colocar algo em tuas mãos. Tem algo que Deus vai colocar em tuas mãos, porque a tua vida, ela não é um mar de rosas, mas o Senhor é aquele que Ele tem poder para fazer o mistério dele acontecer. Ele tem poder para fazer você viver o milagre, para fazer você viver promessa, para fazer você colher vitória, para fazer você viver a dupla honra, para fazer você sair do vento, sair do vale, sair do deserto, sair da tempestade e entrar em um lugar de bonança. E o Senhor manda dizer assim, é só questão de tempo para você começar a ver o meu tratar, para você começar a ver o trabalhar, para você começar a ver o agir de Deus em relação a Serremende, Kiamanto, Colomondo, Romondo, Gassai. Vai ser questão de tempo para você começar a ver o agir de Deus em relação à sua vida. Vai ser questão de tempo.
papai vai começar a fazer a obra. Serva de Deus, servo do Senhor, papai vai começar a fazer a obra. Ele me trouxe aqui para preparar o seu coração, para consolar, para guiar cada palavra para chegar até você, porque o Senhor é aquele que cura, que renova, que fortalece, que levanta, que estrutura, que dá força, que dá ânimo. O Senhor é aquele que sabe da tua necessidade e do teu coração. E Ele me trouxe aqui para dizer assim: se prepara, porque o tempo de Deus está chegando na sua vida. Porque se existe algo em você, é determinação. E tu tem um jeito que tem incomodado, que tem feito as pessoas te observarem. Tu tem um jeito que tem incomodado, que tem tirado as pessoas, às vezes do cantinho delas, para ficarem te observando. Porque se tem algo que chama a atenção das outras pessoas, é a sua determinação, não é verdade? Mas olha para mim, porque Deus me disse: Samuel, eu sou Deus que eu vou começar a tratar, responder oração e fazer milagre. E você crê que Deus responde oração? Então faça o seguinte: coloque aqui do lado o teu nome, coloque o seu pedido de oração. Se quiser, coloque o nome de alguém que você deseja que Deus faça a obra. Se quiser, apresente o nome de um ente querido, um projeto ou um plano que você quer que Deus faça por você. Pode apresentar, escreva aqui. Que ainda nesse vídeo eu vou unir a minha fé com a sua. Vou levantar um clamor e vou orar junto com você. Porque eu creio que Deus é aquele que responde a oração, é aquele que faz milagre e é aquele que trata, aquele que opera. Porque vai ter testemunho, porque vai ter milagre. Os incrédulos, eles não acreditam nessa mensagem, eu também não julgo por isso. O meu compromisso aqui é falar o que Deus manda, independente se vão crer, se não vão crer. É entregar o recado de Deus. Porque você foi escolhida por Deus, você foi escolhido. E não adianta se levantarem, falarem, não adianta. Porque o que importa é o que Deus tem pensado. É o que Deus ele tem falado ao teu respeito. E Deus me disse aqui: Samuel, fale para esta pessoa que a última palavra ela vem de Deus. E já tem vitória preparada em meio ao processo. Quem olha para você hoje e vê a tua vida, analisa a tua vida, pensa que é fácil, nem imagina pelo que você já passou. Mas é como eu falei aqui há uns minutos atrás: se tem algo em você que chama a atenção de Deus, é a tua determinação. Mas não chama só a atenção de Deus não, porque essa tua determinação, ela também chama a atenção das pessoas aqui da terra. Tem gente que vê você determinada. Você é uma pessoa determinada. Porque quando tu coloca algo no coração, não tem quem tire. Quando tu decide correr atrás, eita, tu pode até sofrer. Mas uma pessoa determinada, ela sofre, ela chora, mas ela só para quando consegue. E bem assim é tu. Da mesma forma é você. Você só para quando consegue. Tu aprendeu ao longo da jornada, com os trampos e barrancos da vida, a ser uma pessoa mais resistente, a ser uma pessoa que não dá o braço a torcer. Não dá o braço a torcer com xingamentos, com palavras, com perseguições, com levantes. Porque tem hora que você não perde o foco, você é focada e não desvia a tua atenção. Não fica desatenta, não fica desatento, não é verdade? Se for mentira o que eu estou falando, não tem problema não. Você pode até ignorar, assistir outra coisa. Agora, se Deus estiver falando contigo, se essa pessoa é você, já comenta aqui do lado do pastor: essa pessoa sou eu. Comenta aí. Se Deus está falando com você, se essa pessoa é você, confirma aqui do lado do pastor: essa pessoa sou eu. Deus está falando comigo. É exatamente assim comigo, pastor. Não é desse jeito? Tu não é assim desse jeito? E Deus falou comigo aqui agora: Samuel, fale para esta pessoa que eu vou tratar, vou curar, vou operar, vou libertar, vou levantar, vou fazer a minha obra.
Vou fazer o meu querer, vou fazer do meu jeito, no meu tempo e da minha forma, porque eu sou o Senhor que vou tratar no meio do vale. Deus vai tratar nesse processo, querida. Deus vai tratar nesse processo. Se tem algo em você que incomoda, chama atenção e desperta interesse nas pessoas para te observarem. Se tem algo, é a tua fé. Porque a tua fé é escandalosa. Ah, tu tem uma fé escandalosa, sabe por quê? Porque você faz questão de escancarar para todo mundo ver o tamanho da sua fé. Você faz questão de deixar estampado na sua cara que você é uma pessoa que tem fé. E uma coisa que eu aprendi na jornada da vida é que a fé, ela serve na nossa vida como escudo, como combustível, como remédio e alimento. Escudo, combustível, remédio e alimento. Como assim, pastor? Hebreus, capítulo 10. O autor de Hebreus, já no finalzinho do capítulo, ele diz assim: o justo viverá pela fé. Como ele viverá? Porque a fé, ela é alimento. A fé, ela serve como alimento e combustível para o servo de Deus permanecer firme e viver. Quer prova disso? Efésios capítulo 6. O apóstolo Paulo fala para os seus servos se revestirem das armaduras de Deus. E um dos conceitos de armadura que ele fala é o escudo da fé. Porque a fé, ela serve para rebater as setas, contra-ataques e palavras, porque através da fé, a Bíblia diz que nós acabamos sendo inabaláveis. Inabaláveis. A fé, ela é remédio. Porque através da fé, muitos obtiveram cura. E quando Jesus chegava num canto do outro para curar, aí a pessoa que ouvia a palavra de Jesus, ouvia Jesus dizendo assim: a tua fé te salvou. Foi a tua fé que te curou. Então Deus está falando hoje para alguém que chegou aqui: você é uma pessoa que tem uma fé tão grande, que faz com que você chegue onde você chega. Seja da forma como você é. Que faz também com que Deus te faça promessa, porque Deus manda dizer assim: tu vais chegar em lugares tão grandes, tão abençoados, né? Talvez hoje você não entenda, mas você é uma pessoa que confia em Deus, não é verdade? Você acredita que hoje Deus, Ele me trouxe aqui para preparar o seu coração para você viver a dupla honra? Porque você vai viver a dupla honra. Porque você vai chegar em lugares que Deus projetou para você. Porque você vai viver coisas que Deus projetou para você viver. Você acredita nisso? Então confirma aqui do lado, digita assim: pastor, eu creio que eu vou viver coisas grandes da parte de Deus. Deixa eu te falar uma coisa que eu estava falando aqui no começo da mensagem. Quem olha para você hoje e vê a tua vida, fica analisando, julgando você hoje pelo que elas pensam, pelo que elas acham, elas nem imaginam pelo que você já passou. Porque tu já passasse por tanto deserto, não é verdade? Tu já passasse por tanta crise, tu já perdesse tanto, já foi tanto humilhada, tanto humilhado, já passasse por tantos apertos na vida, altos e baixos, decepções com pessoas. Tu já ouvisse coisas que tu não queria, tu já perdesse, portas se fecharam, projetos deram errado, mas mesmo assim você continuou. Sabe por quê? Não é porque você é forte, não é porque você é uma pessoa super, extra, mega, hiper, não. É porque Deus, Ele tem estado do teu lado. O profeta Isaías ouviu de Deus dizendo assim: mas agora assim diz o Senhor, que te criou Jacó, que te formou a Israel: não temas, porque eu te ajudo, eu te sustento e eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Sabe o que Deus está dizendo? Quem te fortalece, quem te ajuda e quem te sustenta é Deus. No momento que você chega no limite, no momento que você está cansada, no momento que você está sem força, no momento que você está desesperançado, no momento que tudo está corroborando contra você,
No momento que tudo parece que vai desmoronar sobre a tua cabeça, Deus é a tua base, Deus é teu escudo, Deus é tua força, Deus é teu guia, Deus é teu ajudador. Deus, Ele está do teu lado para te ajudar e dizer: o que manteve você de pé foi Deus, mediante a fé que você tem depositado no Senhor. E Deus falou aqui comigo: Samuel, essa pessoa é uma pessoa que tem uma fé, que tem deixado muita gente com a pulga atrás da orelha, mas que tem alegrado o coração de Deus. Deus manda dizer duas coisas para você hoje: continue com essa fé, filha. Deus manda dizer para você hoje: continue, não deixe nada abalar a sua fé. Porque não é o que as pessoas dizem ao teu respeito, a palavra de Deus diz do homem. São os desígnios do coração. Mas a Deus pertence tanto o querer quanto o efetuar. É Deus dizendo: por mais que as pessoas queiram, desejem, falem, profetizem, declarem o mal sobre você, a última palavra ela vem de Deus, porque a Ele pertence o querer e o efetuar. Ele dizendo: eu quero e eu faço, e não tem quem possa. Quando Deus fala, determina, já era, acabou. É Ele dizendo: Deus, Ele não só quer, mas também Ele vai fazer. Tem pessoas que já têm um coração inflamado a teu respeito, tem desígnios, pensamentos, palavras formadas, mas não adianta, porque o que prospera, aleluia, o que vigora, o que prevalece é a vontade de Deus sobre a sua vida. E papai está falando hoje: tu vai ver a forma como Deus vai trabalhar. Tu vai ver a forma como o papai vai tratar, vai cuidar desse cenário, porque tem momento que a gente olha para um lado e para o outro e diz assim: Deus, está demorando um pouquinho, Senhor. Tem momento que o nosso coração começa a apertar e a nossa oração às vezes é: Deus, apressa um pouquinho aí. Às vezes a nossa oração é que nem um salmista no Salmo 70. Apressa-te, ó Deus, em socorrer-me, dá-te pressa em livrar-me. Tem hora que a nossa oração é: eu esperei confiando no Senhor, eu vou esperar, eu vou deixar Deus fazer. Tem momento que a nossa oração é: entrega na mão de Deus e confia. Tem momento que a nossa oração é: eu não vou desanimar. Mas tem momento que a nossa oração diante de Deus é: Senhor, se apressa. Trabalha com pressa, Senhor. Trabalha com pressa, papai. Tem um momento que a oração que devemos fazer é: trabalha, ó Deus, com pressa. Nome de que fosse me indagasse. Porque papai está dizendo hoje: eu vou agir com pressa, vou tratar com pressa, vou trabalhar com pressa, vou operar com pressa, para mostrar que eu tenho poder para fazer milagre, para fazer o projeto, para fazer a obra, para fazer a bênção chegar na vida do meu filho e da minha filha. Papai está dizendo hoje: não se preocupe, porque Deus, Ele tem pressa em tratar. Não se preocupe, guerreira. Não se preocupa, guerreiro, porque Deus tem pressa em operar na sua vida, em fazer você viver o projeto dele, em fazer você viver a promessa dele. Deus manda dizer assim: eu tenho pressa. Telebedergia subicanto minagácia. Elauere minergiando binagamando bikimi fodimigasai. Deus tem pressa e Ele manda dizer assim: prepara a casa, prepara o coração, prepara o relacionamento, prepara a finança, porque Deus vai colocar na sua mão. Tem milagre esperando por você.
Prepara o teu copinho com água aí. Eu quero pedir para você nesse exato momento preparar o seu copo com água. Porque daqui a pouco eu vou fazer a oração da água consagrada. Nós vamos fazer a oração apresentando o copo com água. Hoje eu recebi um testemunho. Lá na rede vizinha. De um vídeo que eu postei. Da oração com água. E a pessoa veio. Mandou uma mensagem no direct dizendo assim: pastor, eu fui fazer o exame depois que eu participei da oração junto com o Senhor. E no laudo médico dizia que eu não tinha mais nada, que eu estava curada. E para a glória de Deus, a pessoa veio agradecer, contar o seu testemunho. Porque isso aqui pode ser simples, pode ser uma besteira. Não é só uma água, é só uma água simples. Mas essa água, quando você põe em prática a sua fé, e ora junto comigo, consagra, passa a deixar de ser um elemento chamado H2O e começa a ser uma água transcendental, repleta de partículas consagradas no contexto espiritual, onde o próprio Deus derrama da sua unção. Porque a água não cura, o que cura é a presença de Deus. O que cura é a graça de Deus. A água não tem poder para nada, mas a graça, o ato profético e a unção de Deus que vai fluir através da água, é isso que vai curar. Porque a água é só um subterfúgio, é uma ferramenta, é um elemento utilizado para ativar a nossa fé. Então pegue a sua aguinha, um copinho, deixa aí. Ah, pastor, eu estou longe. Dê um pausa no vídeo, você vai lá, pega e depois você volta. Porque daqui a pouquinho eu quero fazer este ato profético com você, para apresentar, porque o Senhor me disse: Samuel, tem gente que chegou aqui enfermo por dentro, tem gente que chegou triste, e através desse ato profético Deus vai curar, vai fortalecer, e Deus vai renovar. Escute com muita atenção. Eu estou falando com uma pessoa que é uma pessoa que carrega dentro de si uma missão, um propósito. Só que esse propósito, você percebeu que é um propósito que tem feito você viver algumas dificuldades. Esse propósito, você percebeu que é um propósito que tem feito você passar por dificuldades, enfrentar situações adversas, enfrentar problemas na caminhada, dificuldades na caminhada. E papai está dizendo hoje: eu não vou deixar você permanecer nessa situação, porque você vai viver cada projeto, cada promessa, cada propósito que Deus projetou para você viver. Não vai demorar não, viu? Esse mês vai ser o mês do projeto de Deus para a sua vida. Esse mês vai ser o mês em que Deus vai colocar projeto na sua mão, vai tirar você do cenário de crise, de angústia, de dificuldade, e vai fazer você entrar num cenário de bênção, vai fazer você entrar num cenário de dupla honra, vai fazer você entrar num cenário em que você vai olhar para um lado e vai olhar para o outro e vai dizer assim: oh meu Deus, como valeu a pena confiar, valeu a pena acreditar, valeu a pena confiar na promessa, valeu a pena deixar papai cuidar, deixar Deus agir em todo o processo. Porque dói, às vezes dói a gente fazer de tudo, você faz de um a tudo, ajudar as pessoas, ser uma pessoa boa, fazer o bem, fazer a coisa certa, orar, buscar a Deus, confiar. Às vezes dói, às vezes cansa, não é verdade? Se for mentira, pode ignorar, assiste outra coisa, não tem problema não. Agora, se for verdade, confirma aqui: pastor, é desse jeito, é verdade, é assim comigo também. Às vezes dói você fazer de tudo, você ser aquela pessoa que segue os padrões, as regras da vida, mas não tem hora que cansa. Quem você esperava que te ajudaria a virar as costas para você, aquele que você ajudou se levantar contra você, retribuiu o bem que você fez com mal, coisas começarem a dar certo, projetos derem errado, as portas se fechando,
E parece que tudo acontece que é para ver se testa o nosso limite e se faz a gente desistir. Parece que as coisas acontecem para isso, para nos testar. Mas deixa eu dizer uma coisa, é para testar mesmo. Não é para fazer você desistir e nem muito menos para derrubar você. É para testar. Sabe por quê? Porque Deus, ele não dá nada de mão beijada. Deus, ele não dá nada de mão beijada. Sabe aquela pessoa que vai tirar uma habilitação? Sabe aquela pessoa que nunca dirigiu um carro na vida, mas aí ela tem um sonho de ter um carro, de ser habilitada. Mas primeiro, para poder dirigir o carro de forma segura e amparada pela lei, ela tem que ter habilitação. Aí aquela pessoa, sabe o que ela faz? Ela se inscreve, faz a inscrição, paga o dinheiro, espera o processo começar, faz procedimentos clínicos, psicológicos, porque tem isso. Aí ela faz aulas, faz exames, ela estuda, ela passa por todo o processo. Aí tem a prova teórica, prova técnica. Aí vem a prova do carro, aí vem a prova da moto. Existe todo um processo e dura meses. Quando eu tirei a minha, eu passei mais de um ano em um processo que sempre se atrasava mais de um ano. Parece que eu estava em uma faculdade para poder tirar uma habilitação. Ai, Jesus, de 2020 para 2021, no período de pandemia, para poder tirar uma habilitação, quase 2 anos. Pela misericórdia de Deus. Mas quando eu peguei na minha habilitação, eu disse assim: eu consegui. Porque existe um processo. E quando a pessoa que pega pela primeira vez aquela habilitação, é como se fosse uma conquista incrível na vida. Quem tirou a habilitação pela primeira vez sabe do que eu estou falando. Se pega na habilitação, você olha assim, você fica, como é que eu posso dizer, alegre e orgulhoso. Deus não dá nada, da mesma forma é Deus. Deus não dá nada de mão beijada. Você primeiro tem que passar pelo teste, passar pela prova, passar pelos exames, passar por procedimentos, estudar, se preparar. Porque imagina aí, Deus vai colocar algo nas suas mãos se você não vai saber guiar aquilo. Se você pode se atrapalhar por não ter experiência para poder conduzir aquilo e acabar quebrando a cara mais na frente, Deus não vai fazer isso. Primeiro Deus vai te preparar, testar, vai provar para depois aprovar, para depois te entregar, habilitar você para viver o que Deus projetou, para viver aquilo que Deus preparou, porque Deus tem uma bênção linda para colocar na tua mão. Deixa eu dizer uma coisa, parece clichê o que eu vou falar para você, mas o Senhor é aquele que sabe o que é melhor para a tua vida, muito mais do que você. O profeta Isaías, ele disse, capítulo 55, versículo 8, se quiser depois pode conferir na sua Bíblia. Isaías 55, 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os meus caminhos não são os seus caminhos, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos. Mais alto que os vossos pensamentos e mais alto do que os vossos caminhos, diz o Senhor dos Exércitos. Papai está falando hoje com você, dizendo assim: Samuel, fale para esta pessoa que chegou aí agora, fale para este homem, fale para esta mulher, que o que eu tenho preparado é muito melhor. Os planos, os projetos não podem ser anulados, não podem ser impedidos pelas dificuldades, pelos levantes, pelo que pensam, pelo que falam ao teu respeito, porque o Senhor, ele tem o melhor preparado para você. O que mais chama atenção nas pessoas em você, sabe o que é? Você é persistente, você tem fé, mas você é uma pessoa que tem um coração muito bom. Você tem um coração muito bom e tem gente que se aproveita disso. É como eu falei aqui, tem hora que cansa, mas você nunca deixou de ser generosa, de ser generoso, de fazer o bem por causa da maldade das pessoas. Não.
Porque a tua bondade, ela não depende da bondade de outros. A sua bondade, ela é espontânea. Só que isso incomoda. Tem gente que se aproveita. Mas deixa eu dizer uma coisa: o que prevalece é a justiça de Deus. E Deus manda dizer assim: se prepare para ver Deus fazendo duas coisas ao teu respeito. Para ver Deus te honrando nessa terra. Porque o Senhor, Ele faz questão de no tempo certo se levantar, de no tempo certo honrar, de no tempo certo tratar, mostrar, agir, entrar com providência, começar a fazer com que o filho e a filha dele veja o agir, o tratar e o trabalhar dele. Ele faz questão de se revelar para aquele que confia, para aquela que acredita no plano, no projeto dele. Deus, Ele vai se revelar para mostrar para você que tudo tem uma explicação. Tudo tem uma explicação. Pega o teu copo com água que eu quero orar por você agora. Quero fazer esse ato profético da água consagrada. Quem não pegou, vá lá e pegue. Pegue o seu copinho com água agora e vamos orar comigo. Separe o seu copo aí, deixe ele nas mãos, porque através desse ato profético eu profetizo cura, renovo e fortalecimento. Tem gente agora, de forma instantânea, vai ser curado. Tem gente que só vai ser curado mais tarde. Tem gente que só vai ser curado amanhã. Tem gente que vai sentir a cura já hoje. E se eu fosse você, eu já deixava salvo essa mensagem, porque conforme Deus for fazendo a obra, eu creio que você vai voltar aqui para agradecer, porque esse vídeo, ele vai servir como testemunho para a obra que Deus vai fazer acontecer na tua vida. Então pegue o seu copinho com água, deixe ele prontinho aí, reservado, arrumadinho aí no cantinho, e ora junto comigo agora, em o nome do Senhor Jesus. Pegue o seu copinho com água, deixe ele prontinho aí, arrumado no canto, e ore comigo. Pai, eu quero te pedir agora em nome do Senhor Jesus. Deus, abençoa. Eu consagro a ti, Senhor, esta água. Eu consagro, Deus, esse momento. Eu apresento esta água que está na mão do teu servo, que nós estamos segurando agora, para que não seja mais uma água comum, seja uma ponte, seja um símbolo, seja uma ferramenta, Senhor, para que a tua presença possa entrar, Senhor, na nossa vida, através deste elemento chamado H2O. Porque a tua palavra diz, Senhor, a tua palavra diz que do nosso interior fluirão rios de água viva. A água, no Antigo Testamento, ela foi utilizada para curar Naamã. A água, no Antigo Testamento, Senhor, ela foi utilizada, Deus, em momentos na caminhada, para fazer o povo, Senhor, passar a pé enxuto, porque as águas se dividiram em duas partes, as águas do mar. A água, Senhor, em Caná da Galileia, em casamento, ela foi utilizada para virar um milagre em uma festa e se transformar em vinho. A água, ela sempre foi um elemento para representar a presença, a unção de Deus e o Espírito do Senhor. Então que essa água agora seja transformada assim, em uma água espiritual, consagrada, que gere cura, renovo e fortalecimento para esta pessoa. Beba da água em nome de Jesus. Bebeu da água? Então deixa eu selar essa oração agora, Pai. Conforme essa água, Senhor, for fazendo parte do organismo, que a tua presença agora possa escorrer, Senhor, pelas veias, pelo sangue, pelo organismo, Senhor, para que o Senhor toque, Senhor, nessa estrutura física, na estrutura espiritual. Se tiver alguma enfermidade, fraqueza, mal-estar, desânimo, se tiver algum, Senhor, mal que tentaram fazer, que o Senhor possa curar, renovar e fortalecer essa pessoa que está bebendo desta água agora, crendo através da fé que o Senhor pode fazer, em nome de Jesus.
Se Deus está tocando em você, se você sentir Deus tocando em você, já compartilha aqui do lado da sua experiência. Pode comentar: pastor, não estou sentindo mais nada. Eu estou melhor, pastor. Deus me curou. Se Deus está te curando, me confirme aqui do lado que Deus está fazendo a obra na sua vida. Porque eu creio que é assim. Eu creio que Deus cura. Eu creio que Deus liberta. Eu creio que Deus transforma. Eu creio que Deus, ele faz maravilha em detrimento daqueles que confiam nele. Mas presta atenção. Hoje Deus falou para mim: Samuel, eu vou surpreender. Sabe por quê? Porque a sua vida ela tem sido motivo de muitos falatórios. Mas uma coisa que chamou muita atenção, Deus falou para mim, foi o que aconteceu há 2 dias atrás, ao lado da sua casa. Tu não estava na hora. Foi um momento em que você não estava presente. Porque tem gente que às vezes deixa para falar de você pelas costas. Em momentos inoportunos, para falar, para gerar um burburinho e tudo mais, e conversa vem, conversa vai. Deus falou para mim que ele percebeu. Porque às vezes o que acontece pelas tuas costas, ai, Deus, ele percebe, porque o que tratam sobre você também diz respeito a Deus. Porque se tem alguém que é interessado na sua vida, esse alguém é o Senhor. Não é só as pessoas não, viu? É Deus. E Deus mostrou aqui. Tinha 2 pessoas conversando, e do nada uma pessoa ao lado da tua casa começou a falar, conversar, e começou a puxar assunto, perguntar sobre você. E no meio dessa conversa, preste bastante atenção, a pessoa começou a falar e dizer assim: eu não entendo ela, eu não entendo ele, eu não entendo como ela consegue ser tão forte, ser tão resistente, como ela consegue buscar alegria, como ele consegue ser desse jeito mesmo em tanta prova. Essa pessoa disse assim, que não entende você, que gostaria de te entender. Sabe por quê? Porque é uma pessoa que sabe que fazem mal contra você. É uma pessoa que conhece da tua vida, porque a tua vida não é segredo para ninguém. Você sabe muito bem disso. Mas ao mesmo tempo que a tua vida não é um segredo para ninguém, é um mistério também para muitos. E estava lá, dizendo assim: eu queria entender. Eu queria entender de onde vem essa energia, essa fé, essa capacidade. A segunda pessoa que a segunda coisa que essa pessoa disse foi que queria muito descobrir o seu segredo. Qual o teu segredo? Ela disse assim: queria saber o segredo dessa pessoa. O que ela faz para ser desse jeito? Como que ela consegue tirar força para suportar? Eu queria saber o segredo dela. Só que você não tem segredo, porque o Senhor é aquele que está por trás de tudo na tua vida. O teu segredo é Deus. Mas só que tem gente que às vezes não considera aquilo que Deus tem feito por você e não reconhece que Deus é na tua vida. E essa pessoa estava lá. Eu queria saber qual é o segredo dela, de onde que ela tira força, de onde que ela consegue tirar ânimo. Sabe por quê, querida? Sabe por quê, querido? Porque tem gente que é tão triste na vida, tão abatido, tão ferido. Tem gente que enfrentou tanta luta, tanta peleja, que às vezes abaixa a cabeça diante das lutas. No primeiro vento, no primeiro sopro de adversidade, desiste. Tem gente que olha para você e pensa que a tua vida é fácil, mas não tem estrutura para passar pelo que você passou e chegar aonde você chegou, enfrentar o que você enfrentou. Tem gente que pensa que a tua vida é fácil, madiosa,
mas não sabe, como diz aquele ditado que as pessoas falam, não sabe da missa um terço. Porque se passassem por 10% de tudo que tu já passou, não chegaria nem na metade do caminho que você chegou. E Deus está falando hoje. O único segredo que você tem é que Deus é a tua base. E tem gente que não faz que nem você. Não busca direção de Deus. Faz de qualquer jeito. Luta com a própria força. Quebra a cara, faz do próprio jeito. E você não, você é uma pessoa que busca direção em Deus, não é verdade? A terceira coisa que essa pessoa falou é que ela queria ser como você. Ela disse assim: eu queria tanto ser como essa pessoa. Eu queria ser assim. Queria também ser diferente, feliz, com autoestima. Você é uma inspiração, você chama a atenção, porque você é uma inspiração para muita gente. E Deus manda dizer: se prepare, porque Deus vai fazer duas coisas. Primeiro, a tua vida tem sido um símbolo e exemplo para muitas pessoas, e o próprio Deus vai começar a enviar pessoas para o teu lado. Deus manda dizer assim, que Ele vai começar a fazer pessoas chegar perto de você. Ele, o Senhor mesmo, vai começar a usar, porque do nada tu vai se pegar conversando com fulano, conversando com ciclano. E quando você menos esperar, você vai ver gente olhando para você, desabafando, conversando, contando segredo, contando problema. E a segunda coisa que Deus manda dizer que Ele vai fazer, que tu vai ver Deus fazendo na tua vida, é que Deus vai te usar. Através de você, Deus manda dizer que Ele vai curar, porque tem gente que também tem passado por processo, só que não tem a experiência que você tem. Não tem o Deus que você serve. Deus está dizendo hoje: eu quero te levantar para curar vidas. Eu quero te levantar para restaurar corações. Eu quero te levantar para capacitar pessoas que, através de você, serão curadas, porque Deus manda dizer assim: se prepare, porque você vai ver Deus te usando para curar vidas. Você vai ver Deus te usando para curar vidas, porque o Senhor, Ele me disse aqui que Ele vai colocar nas tuas mãos capacidade, condições. Ele vai colocar nas tuas mãos prosperidade e recurso, direcionamento, porque o Senhor é aquele que vai te dar estrutura física, espiritual, emocional e financeiro para você fazer o ID do Senhor, a obra de Deus. Deus manda dizer assim que Ele conta com você, porque tem gente que depende da obra de Deus na sua vida, para que através de você sirva como um canal de bênção para outras pessoas. Deus vai te usar para curar vidas. Deus vai te usar para curar corações que serão impactados, que serão abençoados através de você, através da sua vida. Deus irá abençoar outras pessoas. Assim manda dizer o Senhor: Ele vai colocar uma prosperidade muito grande nas suas mãos, financeira, espiritual. E essa prosperidade, ela vai fluir tanto de dentro para fora, porque você vai ser próspero na alegria, na paz, na abundância, na graça e na presença de Deus, e também no financeiro, porque o Senhor é aquele que vai te estruturar nessa terra. Se prepare para tu ver muita coisa grande começando a acontecer na sua vida, de forma que tu vai se surpreender, de forma que tu vai olhar para um canto, vai olhar para o outro e vai dizer assim: meu Deus, o que é isso, Senhor, que está acontecendo? Tem hora que você não vai entender, mas Deus, Ele vai ser a tua base, Ele vai ser a tua estrutura, Ele vai ser o teu guia. Ore junto comigo agora em nome de Jesus. Eu quero apresentar cada pedido, cada nome, cada pessoa, cada projeto, cada coração que aqui se encontra. Eu quero colocar diante dos pés do Senhor, diante do altar. Eu quero entregar nas mãos de Deus, para Deus abençoar, para Deus fazer a obra dele. Então ore junto comigo. Quem puder, clica no coraçãozinho.
Clica no joinha, deixa aquele mimo, eu gostei demais. Abençoe a obra que Deus levantou, porque assim você vai estar plantando. E una a sua fé com a minha, Pai. Eu apresento cada nome, cada pessoa, Senhor. Eu uno a minha fé com dessa pessoa, porque é através da fé. Tua palavra diz que a gente rompe montanhas, rompe barreiras. Então, Deus, eu entrego cada coração, cada nome, cada pedido, cada projeto, cada desejo, que possa se cumprir o teu querer, porque o Senhor conhece e sabe o que é melhor. Então eu coloco no teu altar, nos teus pés, para que o Senhor pegue em tuas mãos e assim responda com a tua vontade, com a tua glória, com o teu querer, surpreendendo. Pois eu declaro hoje, Deus, crescimento, restauração, cura, livramento, libertação, bênção, proteção. Que a tua graça, Senhor, se faça presente nesta casa, nesta família e neste lar. E que a partir de hoje, Senhor, rios de bênçãos, bênçãos sem medidas, recalcadas e sacudidas, possam, Senhor, ser derramadas e fazer parte desta casa, desta família, em o nome do Senhor Jesus. Eu declaro hoje, Senhor, que as bênçãos do Senhor não se apartarão, mas sempre estarão presentes neste ambiente, sempre estarão presentes nesta casa. Eu declaro hoje, Senhor, que essa pessoa vai viver o melhor e vai ser um canal de bênção para muitas vidas, em o nome do Senhor Jesus. Assim eu te apresento, creio que o Senhor está no controle de todas as coisas. Recebe com fé. Tome posse dessa mensagem. Se eu fosse você, eu deixava salva, hein? Manda essa mensagem, envie. Tem mais alguém precisando ouvir esse recado hoje, então envie para mais corações. Deixe Deus te usar para mais vidas. Entregue, porque outras pessoas precisam ouvir esse recado. Já fica com Deus, se inscreva, ativa o sininho e me siga. Que Deus ele te abençoe muito, em nome de Jesus.